Olá, tudo bem? É uma satisfação poder falar mais uma vez aqui no seu canal, Juliana, canal Viver Bem, um importante canal de comunicação, sobre as vacinas. A gente vem passando por esse período de pandemia que acomete toda a população mundial e a vacina, como a gente já sabe, é a nossa principal arma, a principal saída para sairmos dessa situação. E o que é uma vacina? Uma vacina nada mais é do que simular a infecção com o vírus nativo, porém com o vírus tratado por uma tecnologia que não venha ocasionar a doença no paciente que receber essa vacina e que mesmo assim o organismo do paciente possa ser capaz de elaborar uma resposta imunológica. Essa resposta ela precisa ser eficiente para quando o paciente tiver contato com o micro-organismo, nesse caso com o vírus, de forma natural, que o paciente apresente uma resposta imunológica que consiga neutralizar as ações do vírus no seu organismo. Então, as vacinas, convencionalmente, elas são constituídas de micro-organismos inativados ou atenuados. No caso da Coronavac, a tecnologia é com micro-organismo inativado, ou seja, os vírus são mortos inteiros e são preparados numa formulação para administrar no paciente. Então, naturalmente, é uma resposta imunológica esperada menos eficiente do que com o vírus vivo, que é o vírus natural, que o paciente não pode ser imunizado com o vírus nesse estágio natural, que aí ele iria adquirir a doença. Então, pela tecnologia implementada na produção da vacina, normalmente se espera uma resposta, numa primeira dose, uma resposta parcial. É uma resposta que já é bastante eficiente, em muitos casos já avaliados, porém essa resposta é parcial, por quê? Porque o organismo ele assimila aquela molécula estranha, prepara uma resposta imunológica, mas essa resposta imunológica ela não tem ainda aquele grau de maturidade que se espera como numa segunda dose. Então a segunda dose ela é fundamental para ocorrer essa maturação da resposta imunológica. A resposta imunológica se torna mais completa. Por quê? Porque aumenta a quantidade das células de defesa que são capazes de reconhecer os micro-organismos, no caso o vírus. Essas células de defesa são chamadas de células de memória. Então, com uma segunda dose, o arsenal de células de memória é maior e o grau de maturidade, o grau de reconhecimento, a afinidade dessas moléculas com o vírus se torna maior pela segunda exposição. Muitas vezes são necessários 3, 4 ou até algumas vezes mais doses para se garantir uma resposta eficiente. O que a literatura aponta, e os estudos já comprovaram em pacientes com diversas vacinas, é que a grande maioria, a partir da segunda ou terceira dose, já promove uma resposta aí duradoura de pelo menos 10 anos. No caso da vacina da Coronavac, o intervalo mínimo é de 14 dias entre a primeira e a segunda dose, com o máximo de 28 dias, ou seja, o paciente não deve ultrapassar um mês após a primeira dose para tomar a segunda, e após 15 dias é esperado atingir aí o ápice de produção de anticorpos, de maturação das células B de memória e uma resposta imunológica mais completa, mais efetiva e mais duradoura. A vacina é produzida em Oxford, ela já apresenta uma outra tecnologia, é uma tecnologia baseada no vetor viral, onde um adenovírus que infectava chimpanzé foi trabalhado em laboratório para receber o material genético do SARS-CoV-2. Esse material genético envolvido por esse vírus é administrado no paciente. Então, nessa vacina, que não trabalha com micro-organismo inteiro, ao contrário do Coronavac, essa vacina é produzida em Oxford, que é conhecida como vetor viral, apenas partículas, fragmentos do vírus, principalmente da proteína spike, são apresentados ao paciente. Então, também é necessário uma segunda dose, pelo menos. Os estudos nas fases 2 e 3 clínicas apontaram uma maior eficiência de uma segunda dose nos pacientes imunizados com a vacina de Oxford entre 4 e 12 semanas, ou seja, entre 1 e 3 meses. Então, o paciente não deve tomar a segunda dose da vacina de Oxford antes de um mês, nem depois de 3 meses. A partir do momento que ele toma a segunda dose, espera-se 15 dias para que seja considerado uma imunização completa e o paciente poder levar uma vida, de certa forma, mais segura.
Não sabemos ainda se serão necessários 3, 4 ou mais doses de reforço, porque o tempo de avaliar esses pacientes ainda é muito curto. Então, os próximos meses ou anos, os pacientes serão acompanhados e aí teremos uma resposta mais efetiva em relação à necessidade de outras doses.